Este vídeo para falar um pouco sobre a medida provisória número 905, que foi editada pelo governo Bolsonaro no último dia 12 de novembro. O objetivo alegado pela edição dessa medida provisória é a criação de novos empregos ou a facilitação para a criação de empregos para a geração entre 18 e 29 anos de idade. O nome fantasia da medida provisória desse debate ou do conteúdo dessa medida provisória é Carteira de Trabalho Verde e Amarelo. Portanto, o próprio nome já indica que tem um objetivo mais profundo do que a razão alegada. Trata-se, na verdade, de uma nova contra-reforma trabalhista. É um novo projeto de mudanças, de alterações profundas na legislação trabalhista brasileira, piorando aquilo que já foi piorado muito pelo governo Temer, na chamada reforma trabalhista de 2017, quando centenas de dispositivos da consolidação das leis trabalhistas foram modificados, lá na reforma do Temer, ou contra a reforma do Temer. Agora, alegando a intenção de criar novos empregos para a nova geração, o governo aprofunda, piora ainda muito mais, aquilo que já era muito ruim, eliminando direitos que a classe trabalhadora brasileira tinha conquistado com um século de luta. A consolidação da lei trabalhista, a legislação trabalhista brasileira, na sua maioria, ou no seu grosso, ele vem lá da década de 30, 40 do século passado, portanto, tem aproximadamente 80 anos de vigência. Mas a luta por esses direitos é uma luta já anterior, da classe trabalhadora, em todo o seu processo de organização e de luta por ampliação dos direitos. O conteúdo desse nosso debate está baseado em análises do DIEESE, de dirigentes do DIEESE, de analistas do DIEESE, assim como na análise de diversas lideranças da classe trabalhadora brasileira e catarinense. Então, é um debate que é produto do processo de organização, de reflexão, de debate e de luta do povo trabalhador brasileiro. Nós vamos à medida provisória número 905 e alguns dos elementos que ela traz, a tal da Carteira de Trabalho Verde e Amarelo, que é um projeto do Paulo Guedes, um projeto bastante divulgado já anteriormente, do ministro Paulo Guedes, alegando o objetivo de geração de novos empregos, alegando a diminuição dos encargos sociais para os patrões, e isso tendo como efeito a geração de novos empregos e o crescimento da economia brasileira e a felicidade geral da nação. A gente sabe, por análise, que isso é muito diferente, que essa tese é falsa, que não é eliminando os direitos da classe trabalhadora brasileira, eliminando os direitos previdenciários do povo brasileiro, que se vai gerar novos empregos, que vai fazer a economia brasileira crescer. O que vai acontecer é o que está acontecendo. Vai acontecer o inverso, vai continuar acontecendo o inverso do que estão alegando, uma concentração cada vez maior de renda, uma riqueza cada vez maior dos setores já monopolizados da sociedade brasileira, de forma acentuada para os banqueiros. O sistema financeiro está sendo de novo privilegiado com esse processo e vai continuar enriquecendo e concentrando riqueza numa velocidade cada vez maior, enquanto o povo fica cada vez mais pobre e mais desempregado. O resultado será esse, mas esse é um debate que a gente vai vai precisar fazer ao longo do tempo aqui no nosso canal e também nas organizações populares e na luta popular da qual a gente tem participado. Vamos a algumas questões que traz a medida provisória 905, um conjunto de questões, aliás, é imenso, é um projeto imenso. Por ser um projeto, não deveria ser uma medida provisória, porque altera direitos de 80 anos da sociedade brasileira, da classe trabalhadora brasileira, porque tem uma perenidade no tempo que não se limita a alguns meses ou algumas semanas, portanto, isso por si só já deveria impedir que fosse feito por medida provisória. Se as instituições desse país funcionassem, vetariam a possibilidade de tramitação dessa MP, porque o seu conteúdo indica que ela não
não tem a provisoriedade, não tem a urgência, né? Ela trata de questões perenes da sociedade brasileira e da legislação brasileira. Por exemplo, ela revoga 86 dispositivos da CLT, Consolidações da Lei do Trabalho, que vem de 80 anos atrás, né? Então, isso só já indica. Ela desonera, desobriga os patrões de encargos sociais e trabalhistas e cria encargos sociais e trabalhistas para a classe trabalhadora, para os setores, inclusive para os setores mais precarizados da classe trabalhadora. E isso indica que a Constituição veda, né, medida provisória com objetivos que não sejam aqueles imediatos e que a urgência efetivamente requeira que o trato seja por medida provisória. Alguns dos elementos, né, dos muitos, né, vamos falar de alguns dos elementos que trata a MP 905 de 12, que está valendo, portanto, com força de lei, né, desde o dia 12 de novembro. Ela institui o trabalho nos domingos e feriados, com a folga semanal a cada 7 semanas. Então, se agora é normal trabalhar no domingo e feriado, também não teria nenhum adicional para o trabalho nos domingos e feriados, né? E o trabalhador terá um final de semana de folga a cada 2 meses, né? E o Paulo Guedes acha isso razoável, né? Aumenta a jornada de trabalho dos bancários, que tem uma jornada de trabalho específica pela natureza do trabalho que exerce, e estabelece o expediente bancário também no sábado. E aí indica, né, já indica aqui, né, quem pretende beneficiar, ou um setor que será bastante beneficiado. É o setor do qual o Paulo Guedes faz parte, né, a classe, né, o setor social do qual Paulo Guedes faz parte, que são os banqueiros. Então, expediente bancário também no sábado, trabalho do bancário com a jornada de trabalho maior também no sábado, né? Regulamenta, a medida provisória 905 regulamenta a gorjeta, estabelece que o patrão pode reter de 20% a 30% das gorjetas do trabalhador para pagar os encargos sociais e trabalhistas. Ou seja, o patrão fica cada vez mais desonerado de pagar os encargos sociais e cobra da gorjeta, né, daqueles trabalhadores que têm na gorjeta uma proporção importante da renda mensal. Passa a cobrar contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego, ou seja, as pessoas desempregadas durante aqueles meses que têm direito a seguro-desemprego, ela vai pagar a previdência daquele valor que receber. Ou seja, o seguro-desemprego, que é um socorro para o trabalhador que ficou desempregado enquanto ele se reorganiza e procura um novo emprego, ele vai pagar a previdência. O patrão não, mas o desempregado, né, que tem esse socorro, né, vai pagar pegar uma parte desse socorro e dar para o sistema de seguridade social, ao tempo que os patrões cada vez mais estão desonerados disso, né? Desregulamenta o exercício da profissão de jornalista para as áreas para atividade cultural, para as áreas de cultura, ciência e religião. Então não precisa ser mais jornalista para atuar ali, também desregulamenta a atividade profissional dos químicos. O acidente de trajeto deixa de ser considerado acidente de trabalho, e isso prejudica bastante o conjunto da classe trabalhadora, mas especialmente os setores que dependem do deslocamento, da movimentação para o exercício da própria profissão, ficam bastante prejudicados e cairão na miséria com a edição da medida provisória 905, caso venham a se acidentar, porque acidente de trajeto entre casa e trabalho e vice-versa não é mais considerado acidente de trabalho e, portanto, desobriga o patrão da sua parcela, desobriga o próprio Estado e o sistema de seguridade, joga essa responsabilidade mais para as costas da classe trabalhadora. Extingue o serviço social no Instituto Nacional do Seguro Social, Seguridade Social, o INSS, então não tem mais serviço social no INSS, né? Uma instituição pública que trata das aposentadorias e de outros benefícios previdenciários como o BPC. Evidente que tem no serviço social e nos assistentes sociais e nas assistentes sociais uma função importante, que é justamente administrar isso e verificar isso, né? Então, o governo está eliminando a grande importância que tem efetivamente, de fato, do serviço social
no INSS. O governo está extinguindo isso. Por certo, vai remanejar essas servidoras, esses servidores para outros lugares, conforme a vontade do próprio governo. Um outro elemento da MP 905 é que promove os acordos individuais em prejuízo dos acordos coletivos do trabalho, ou seja, prioriza a relação do patrão com o indivíduo trabalhador e não os acordos coletivos de trabalho. Portanto, fragiliza ainda mais o trabalhador diante do seu patrão, já que enfraquece o estatuto do acordo coletivo e reforça a relação individual e o acordo individual entre o patrão e o empregado. Está claro que a medida provisória ela desobriga os patrões dos encargos sociais e trabalhistas, ou seja, anula, inclusive, dificulta ainda mais o tal do equilíbrio fiscal do país, dificulta ainda mais a continuidade da Seguridade Social ou a saúde do sistema de previdência social, fazendo o contrário do que o governo alega que tem que fazer. Para compensar isso, joga mais taxas sobre os trabalhadores, cobra até 20% a 30% até da gorjeta do trabalhador, né? Cobra até do seguro-desemprego, que o trabalhador recebe por alguns meses como socorro no período em que está desempregado, enquanto luta para conseguir outro emprego. Isso tudo, esse conjunto de ataques que a medida provisória 905 traz, mostra o endereço a quem ela serve, né? Ela serve para os banqueiros, serve para os monopólios, serve para o conjunto dos patrões e trabalha em prejuízo da imensa maioria do povo brasileiro, que são as trabalhadoras e os trabalhadores. Os assalariados, em geral, tomam um enorme prejuízo, mais um prejuízo com a medida provisória 905. Organizar a luta contra é um debate que está começando e está sendo feito, já com manifestações marcadas para a primeira semana de dezembro, e continuar e fazer a pressão para que essa medida provisória não só não seja aprovada, como ela seja integralmente revogada. O conteúdo da medida provisória 905, que é a instituição da tal da carteira de trabalho verde e amarelo, deixa claro que se ela for aprovada, e já está valendo, infelizmente, porque a medida provisória vai ferrar todo mundo de verde e amarelo. Está todo mundo se ferrando de verde e amarelo com essa medida provisória 905 do governo Bolsonaro e do seu grande ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas vamos à luta, vamos tentar lutar para derrotar mais esse ataque das classes dominantes, mais esse ataque do governo de extrema-direita contra o povo trabalhador brasileiro. Era esse vídeo. Se você gostou, a gente pede para curtir, para repassar para os seus contatos e também para se inscrever no canal para dar o reforço aqui a esse trabalho que a gente está fazendo. Começou agora, né? Nosso vídeo ao combate, nosso canal ao combate está apenas começando. O objetivo é inteiramente militante. Se você tem acordo, se você concorda com o que a gente falou, a gente pede para, além de difundir esse vídeo e o canal, também se inscrever e clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que o novo vídeo foi editado. Um grande abraço e vamos à luta.